dia, queridos, a paz de Jesus, amém? Amém. Podemos assentar. Quando o irmão falou em soltar fogos, eu fiquei preocupado com os cachorrinhos na rua, mas deu tudo certo, né, querido? Esses fogos, essas palmas são para Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, quantos estão com fome aqui? Não, que eu estou falando a respeito de fome da palavra de Deus. Vocês entenderam o que? Não é possível. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Amém. Eu também, querido. Glória a Deus. Eu me sinto honrado de estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Mais uma conferência. Eu acho que é a terceira vez, né? Que nós estamos aqui. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande poder estar com os irmãos. Cabo Frio. A igreja de Cabo Frio mora no nosso coração. Quando eu falo a respeito da igreja de Cabo Frio, estou referindo também Jardim Esperança, Búzios, né? São Pedro e todas as demais que surgirão. Amém? Quantos concordam? Digo amém. Glória a Deus. Queridos, essa semana eu aprendi, já passou um tempo, eu aprendi, mais de uma semana, uma piada que eu queria contar para vocês. Posso? Posso ou não posso? Pode? Então tá bom. O menino chegou para a mãe e perguntou assim para a mãe, né? Mãe, da onde nós viemos? E a mãe prontamente explicou para o menino. Filho, primeiro Deus criou Adão e Eva e depois toda a raça humana surgiu então a partir desse casal. Nós viemos de Adão e de Eva. E aquele menino olhou para a mãe e falou assim, não mãe, não foi isso que meu pai falou não. Ah, é, filho? O que seu pai disse? O meu pai falou que nós viemos do macaco. Aí a mãe pensou, olhou para ele e falou assim, filho, deixa eu te explicar o seguinte. Você precisa entender que uma coisa é a família do seu pai, outra coisa é a família da sua mãe. Eu fico impressionado com a sabedoria das mulheres, não é verdade, queridos? Ouviu a história também que tinha um casal, estava no ônibus, né, de viagem, e estava na estrada e passando pelos pastos, fazendas, e tinha os animais ali, mas aquele casal tinha tido uma pequena discussão antes, estava aquele clima, aquele silêncio, aí o marido quis quebrar o gelo, né, retornar ali a conversar com a esposa, e a esposa olhando pela janela, ele falou, e aí, querida, está procurando seus parentes? Aí ela, não, já achei, já vi minha sogra e meu cunhado. A querida, eu não vim contar piada não, viu? Tenha certeza. Queridos, nessa manhã, eu queria compartilhar com os irmãos algo muito especial que Deus tem falado ao meu coração. E eu tenho a convicção que Deus vai falar fortemente ao seu coração também, amém? Eu queria solicitar aos irmãos que nessa manhã nós colocássemos o nosso coração com muita simplicidade, com muita humildade no momento de nós compartilharmos a palavra, porque essa palavra, querido, Deus falou muito ao meu coração, embora nós às vezes achamos, né, que já fazemos muita coisa, já achamos que já fizemos muito e que já sabemos muita coisa, mas olha, querido, nós sempre temos coisas a aprender e Deus nessa manhã vai nos ensinar algo muito precioso. Quantos concordam? Digo amém. Amém. Nessa manhã, querido, eu quero comentar com os irmãos sobre o tema dessa mensagem. Se nós tivéssemos que colocar um tema nessa mensagem, elas seriam coisas da terra e coisas do alto. Fala para o irmão que está do seu lado, coisas da terra e coisas do alto. E coisas do alto, amém? Primeiro a gente precisa saber distinguir bem aquilo que são coisas terrenas e coisas celestes, coisas da terra e coisas do alto. Quem poderia me dar um exemplo de alguma coisa que é terrena? Algo terreno. Quem pode me dar um exemplo? Oi? Bens materiais, muito bem, irmã. Quem mais pode complementar? Alguma coisa que seja terrena. Um exemplo?
Calma, gente, um de cada vez, né? Todos vão poder ter a oportunidade de falar, né? Quem gostaria de complementar a irmã? Alguém mais? Ela foi perfeita, coisas materiais, bens materiais. E também tem outras coisas, né? Por exemplo, até o nosso emprego, nosso trabalho aqui na terra é uma coisa terrena. Sim ou não? É uma coisa desta terra. E coisas do alto, coisas celestiais. Quem poderia me dar um exemplo de coisas do alto? Quem saberia dizer? Mais uma vez, de forma bem organizada. Oi? Revelação de Deus, muito bem. Para ficar mais fácil, nós podemos definir coisas aqui da terra, coisas terrenas, de coisas do alto, de coisas celestiais, da seguinte maneira: aquilo que é eterno são coisas celestiais, são coisas do alto. E aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal, aquilo que está sujeito ao tempo, são coisas deste mundo. Quantos concordam? Digam amém. Não é necessariamente, querido, apenas coisas ruins que sejam terrenas. Tem coisas que são boas também, que não é pecado, que não há nada de errado. Mas existe um valor muito maior nas coisas eternas quando nós comparamos com as coisas daqui da terra. Quantos concordam? Há uma diferença, querido, no valor que essas coisas têm. Não que uma seja certa e a outra errada. Sim, as coisas celestiais são perfeitas, são santas, as coisas eternas são coisas que vêm de Deus. As coisas terrenas, nem sempre, tem coisas erradas também, mas a principal diferença está no valor que elas têm e no valor que nós podemos dar a essas coisas. As coisas eternas precisam ter para nós um valor muito maior do que as coisas desse mundo. Eu queria ler com os irmãos lá em Colossenses 3, versículo 1 e 2, eu acho que o Rafael vai colocar aqui a passagem bíblica, mas se você quiser abrir também, Colossenses 3, versículo 1 e 2, amém? Cortou um pedacinho ali, mas diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa passagem aqui é tremenda, querido, porque nós podemos entender a Bíblia de forma errada, é claro, mas nós podemos entender a Bíblia como simplesmente um bom conselho de Deus para nós. Podemos entender a palavra como bons conselhos, bons ensinamentos, que nós temos a opção de praticá-los ou não. Mas eu enxergo a palavra de Deus, querido, como ordenanças, mandamentos e promessas que irão fazer a minha vida, querido, e a sua também, andar de acordo com a vontade de Deus, amém? Vai fazer a sua vida triunfar. A palavra de Deus diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Então, querido, a palavra de Deus, ela não é simplesmente um bom conselho, mas é uma direção para nós. E aqui a palavra de Deus diz, né? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Querido, é uma direção para nós. Nós precisamos manter o nosso pensamento, ocupar o nosso pensamento, investir tempo do nosso pensamento nas coisas do alto, nas coisas eternas e não nas coisas aqui da terra. Não devemos ocupar a nossa mente com coisas terrenas, a todo momento, a todo instante, a todo segundo. Estamos preocupados com coisas dessa vida, mas o nosso pensamento precisa estar nas coisas do alto. Nosso pensamento precisa estar em coisas eternas, coisas que realmente importam e que irão fazer diferença. Essa é uma direção, uma ordenança de Deus.
Se nós fizermos um pequeno exercício e começarmos agora a lembrar do que ocupamos o nosso pensamento nesses últimos dias, nessa semana, no mês passado, nesse ano. O que tem ocupado o nosso pensamento? Quais são os pensamentos que vêm em nossa mente e tem muitas vezes, de repente, nos tirado paz, nos trazido preocupação? O que tem vindo à nossa mente? No que nós temos pensado? No que nós temos gastado tempo e preocupação? São com coisas dessa terra? Ou realmente estamos gastando tempo e nos preocupando e ocupando o nosso pensamento com coisas eternas? Querido, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Aleluias. A palavra de Deus nos ensina a pensar e se ocupar com as coisas do alto. Eu quero ler com vocês também uma outra passagem que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 em diante. Diz assim, Filipenses 3, 17, 18 e 19. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui, querido, a carta aos Filipenses, Paulo, no capítulo 3, ele começa a exortar, a mencionar um grupo que existia dentro desta igreja. A carta aos Filipenses, Paulo está sempre falando com muita alegria, regozijo-me em vós, e ele fala sobre a alegria que ele tinha pela igreja, mas existia ali um grupo em que ele estava advertindo, e ele começa a fazer isso no capítulo 3 de Filipenses. Não existe um consenso, mas muitos acreditam que esse grupo era um grupo de judaizantes, ou seja, eram pessoas que insistiam em que deveriam se praticar, voltar, na verdade, a práticas do judaísmo, a coisas da lei. Mas Paulo, ele começa então a falar nesse capítulo sobre a verdadeira circuncisão, e ele chega até esses 3 versículos, e ele também qualifica essas pessoas. Ele qualifica esse grupo de irmãos que está sendo diferente de toda a igreja. Veja que não são ímpios. Veja que não são pessoas que não conheçam a Cristo. Mas era um grupo de cristãos que estavam inseridos naquele corpo, naquela igreja. E Paulo fala para eles: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Ele era o modelo, Paulo. No versículo 19 diz assim: o destino daqueles que eram por ele, Paulo, considerado inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, ou seja, eles estavam preocupados todo o tempo apenas em satisfazer os seus desejos, as suas necessidades temporais. Não, querido, que seja errado, nós precisamos comer, nos vestir, nos alimentar, nós precisamos tirar um tempo de férias, nós precisamos sim de um carro, de uma casa que seja ampla. Qual o problema se há necessidade de ter? Mas o tempo todo e todo instante, só esse objetivo esses homens tinham: satisfazer os seus desejos pessoais, os seus desejos carnais. O Deus deles era o ventre, a glória deles estava na sua infâmia, ou seja, naquilo que eles deveriam ter vergonha, eles se gloriavam. Naquilo que eles deveriam ter vergonha, era onde eles colocavam a sua glória. Quantas vezes corremos o risco de nos gloriar em coisas terrenas, coisas desse mundo, nos gloriar na nossa alta formação universitária, nos gloriar no nosso excelente emprego, nos bens que nós possuímos, mas a nossa glória não deve estar aí. Isso deveria ser motivo de vergonha se gloriar nisso. Mas a palavra de Deus fala aqui mais à frente: por fim,
visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O tempo todo, eles só se preocupavam com as coisas terrenas. O seu objetivo de vida eram coisas naturais. Seu objetivo de vida não eram frutos que permaneciam, frutos eternos, frutos espirituais. Não, os seus objetivos estavam apenas, e na sua grande maioria, e o seu objetivo principal era as coisas terrenas. Quando estão comigo, digo amém. Veja que Paulo agora faz uma exortação a esses irmãos. E precisamos, querido, entender isso aqui e analisar. Eu preciso analisar constantemente, cada um de nós precisamos pensar quais são os nossos objetivos, quais são as nossas motivações, o que está no nosso coração, o que tem ocupado o nosso pensamento. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, está dizendo, Alain, que a gente não pode, não deveria ou não poderia enriquecer ou prosperar. Não, eu não estou dizendo isso. Não há nada errado, querido, em ganhar dinheiro. Não há nada errado em você ter um carro novo, você ter uma casa própria, ou você ter bens. Não há nada errado, querido. Não há nada errado. Aliás, a bênção de Deus sobre nós, amém? Que nos traz prosperidade, a bênção de Deus sobre nós. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa manhã é: onde está o teu coração e aonde está o meu coração? Pelo que nós estamos correndo, competindo ou caminhando nesse mundo, nessa terra, com os pés nessa terra, pelo que nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel, o que temos feito nos nossos dias, pelo que o nosso coração tem pulsado, pelo que os nossos pensamentos têm se ocupado. É exclusivamente em coisas nessa terra? Só nos preocupamos com coisas terrenas? Ou será que o nosso pensamento está nas coisas eternas? Ou será que o nosso pensamento está nas coisas do alto? Ou será que o nosso pensamento está nas coisas celestiais? Onde estão os nossos pensamentos? Olha o que diz Lucas 21, versículo 29 e 36. Eu vou ler aqui os últimos versículos assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobreveia de improviso como um laço. Querido, nosso coração não pode estar cheio apenas dos cuidados dessa vida. Como estou entendendo? Digo amém. Não pode estar apenas cheio das coisas dessa vida, das coisas desse mundo. Não, querido, é bom ter um carro um pouco mais confortável, é bom, é ótimo e não é errado, mas o meu coração não se enche de alegria pelo fato de eu ter adquirido um bem material. O meu coração não está focado nessas coisas. Eu não trabalho, eu não acordo de manhã pensando apenas em adquirir bens, mas eu acordo pela manhã e eu levanto bem cedo pensando nas coisas do alto. Quem é que eu vou ganhar para Jesus hoje? Quem é que eu vou consolidar? Senhor, o Senhor quer transformar o meu caráter. O que há em mim que precisa se transformar o Senhor? Eu sou falho nessa área, me ajuda, eu quero ser diferente. Como estou entendendo? As coisas do alto precisam ter mais importância, querido. Isso reflete também na educação dos nossos filhos. Já viu um pai orgulhoso, do seu filho? E não há nada de errado nisso, Quando comenta: olha, meu filho está na faculdade, meu filho se formou, meu filho é um excelente engenheiro, meu filho é um excelente atleta. Não há nada de errado se orgulhar nessas coisas, não. Mas a principal, querido, talvez nós não estejamos procurando implantar isso no coração dos nossos filhos. É que eles não sejam apenas crentes, que eles não sejam apenas frequentadores de igreja, mas que eles tenham o caráter de Cristo neles. Precisamos buscar as coisas eternas, isso é mais importante. Eu prefiro 1000 vezes que o Pedro seja um homem de Deus, que venha revolucionar a sua geração e gerações seguintes a dele. Que o Pedro seja um homem de caráter, que anda com Deus, amigo de Deus. Prefiro 1000 vezes do que ele seja um melhor engenheiro, ou que ele seja um grande médico. Eu prefiro 1000 vezes do que ele seja um atleta de ponta. Eu prefiro 1000 vezes
que ele tenha o caráter de Cristo na sua vida. Amém, queridos? Precisamos caminhar e ocupar o nosso tempo com coisas eternas. Como estão me entendendo? Amém? Ocupar o nosso tempo com coisas eternas. Aleluias. Querido, eu queria só abrir um parênteses nessa questão de educação dos filhos. É que nós damos muitas coisas para os nossos filhos mediante as nossas posses. E achamos que estamos sendo bons pelo fato de enchermos eles de presentes ou de coisas que eles querem. Mas o mais importante, querido, é o ensinamento que você tem a responsabilidade e eu de darmos aos nossos filhos. E a palavra de Deus nos ensina que a todo momento nós podemos ensiná-lo, a todo momento nós podemos ensinar alguma coisa para os nossos filhos, referente à palavra de Deus, ao caráter de Deus, a todo momento, a todo instante. Eu lembro uma circunstância, faz muito tempo, mas eu achei muito engraçado, mas faz muito tempo já, Pedro era bem pequeno, que ele estava assistindo um desenho animado. Ele estava assistindo lá o desenho do Pica-Pau, né? Não sei se já contei essa história aqui. E aí, o elevador, naquele desenho, aquele flamenguista que tem no desenho, qual é o nome dele? Aquele urubu lá, é o Zeca alguma coisa, né? Eu sou flamenguista. Aquele Zeca alguma coisa, ele morria no desenho e aí ele ficava só a alma, né? Só o fantasminha. E aí tinham 2 elevadores. E aí aparecia um elevador, e no elevador tinha um anjinho, e o anjinho falava, sobe, e o Pica-Pau segurava ele, o personagem. E aí aparecia o segundo elevador, e tinha ali o Jack Mariposa, né, o capiroto, coisa ruim, e falava assim, desce! Aí o Pica-Pau jogava, né, o urubu lá dentro, e o elevador descia. Eu aproveitei, querido, aquele momento, e perguntei, Pedro, quem era aquele primeiro personagem? Era o anjo. E o segundo? O inimigo de Deus. O diabo, isso mesmo. O que aconteceu ali? Querido, foi lindo demais. Ali Pedro entendeu a diferença entre o céu e o inferno, a importância, querido, de termos Jesus no coração. E ali foi um momento que até o Pica-Pau está me ajudando, olha. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Uma vez eu entrei com ele numa loja de fliperama, né, que tem aqueles joguinhos. Acredite, tem uma loja de fliperama lá no Rio que ainda usa ficha, né? Hoje em dia cartão magnético, né, usa aquelas fichas redondinhas. E ele queria jogar, pai, deixa eu jogar. Olha, filho, só dá para comprar uma ficha, tudo bem? Tudo bem. Então você faz o seguinte, você pensa bem qual que você quer jogar. Ele ficou lá uns 20 minutos, né, olhando máquina por máquina, porque só tinha chance de jogar uma vez, né, qual que ele iria jogar. Mas ele não tinha percebido que eu tinha comprado 5 fichas, e não apenas uma. Eu dei uma na mão dele. E aí, depois de uns 20 minutos, ele decidiu qual que iria jogar, ele jogou, acabou de jogar, ele já estava saindo já. Aí eu falei para ele, Pedro, olha, o rapaz saiu e deixou cair 4 moedas no chão, 4 fichas. Olha, Pedro, vamos aproveitar, vamos jogar aqui essas 4 fichas. E aí ele franziu a testa, olhou para mim bem no fundo dos meus olhos. Pai, isso é errado, Jesus não se agrada disso, né? Então, querido, é lindo demais ver o caráter do nosso filho sendo formado. Nós estamos, querido, gerando frutos eternos. Um dia eu não vou estar mais com ele. O curso natural da vida é esse, né? Que os pais, às vezes acontece diferente, mas o curso natural da vida é esse, que os pais venham a morrer antes dos filhos. Um dia eu não vou estar com ele. Eu espero que já seja bem velhinho quando isso acontecer, mas um dia eu não vou estar com ele. Um dia, ele também, mesmo estando vivo, provavelmente ele irá à universidade, ele vai estar no meio de pessoas. Eu não vou estar com ele todo o tempo, todo minuto. Agora ele tem 8 anos, eu não consigo estar bastante tempo, né, cercando ele, mas vai chegar um momento que ele vai andar sozinho, ele vai pegar a condução sozinho, ele vai para a escola sozinho, ele vai para a faculdade sozinho, ele vai começar a trabalhar. E o que foi semeado nos dias de hoje, de quando ele é criança, vai produzir frutos lá na frente. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Por isso, todo momento nós precisamos pensar a cada instante em coisas do alto e não apenas em coisas terrenas. Eu falo para ele, Pedro, você quer ser, ele fala que quer ser engenheiro. Você quer ser engenheiro? Muito bem, né? Mas antes de ser engenheiro, você precisa ser um homem de Deus, viu? E ele já entendeu isso. Isso é lindo demais. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa importante.
Talvez você pense assim, você está dizendo então para mim nessa manhã que ter bens materiais é raro, ter bens materiais não é uma coisa boa. Não, eu não estou dizendo isso. Até porque, querido, muitos homens de Deus eram ricos. Um exemplo marcante disso, né, é a respeito de Salomão. Todos conhecem a história. Salomão era um homem muito rico. Mas antes disso, Deus apareceu para ele e perguntou: Salomão, pede uma coisa. Você pode me pedir o que você quiser, Salomão. E ele pediu, querido, você sabe, sabedoria. E pelo coração dele, em buscar coisas eternas, as coisas desse mundo lhe foram acrescentadas. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Querido, Deus não vai te deixar faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada para o seu filho. Deus não vai deixar faltar nada para a sua família. Deus cuida de você, querido. Apenas ocupe o teu pensamento naquilo que importa. Deixa as demais coisas que Deus vai acrescentar. Amém? Por causa do coração de Salomão, em preocupar-se em coisas eternas, Deus acrescentou tudo mais na sua vida. Abraão era um homem riquíssimo. Um homem riquíssimo, mas seu coração não estava nos seus bens ou nas coisas que ele tinha. Tanto é, querido, que quando Deus lhe pediu aquilo que ele tinha de maior valor, que era a vida do seu filho, ele não titubeou e estava pronto a entregar a Isaque. Porque o coração de Abraão não estava em coisas materiais. Amém, queridos? Se ele era capaz de entregar o Isaque, ele era capaz de entregar o ouro, era capaz de entregar a prata. Quantos estão entendendo? Amém. Então, quais seriam as características desse crente terreno, desse crente que pensa apenas nas coisas terrenas, as coisas desse mundo? Quais seriam as características? Olha, nós poderíamos gastar aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu entendo que basta fazermos uma única pergunta. Basta, querido, fazermos uma única pergunta para nós mesmos. E nós seremos capazes de identificar onde está o nosso coração. Se nós perguntarmos a nós mesmos, quais os motivos das nossas lágrimas? Quais os motivos das nossas orações, do nosso clamor? Pare para pensar, pelo que você tem orado, pelo que você tem derramado as tuas lágrimas. Ah, Senhor, eu preciso tanto de um carro novo. Ah, Senhor, eu preciso tanto daquela promoção do emprego. Ah, Senhor, eu preciso tanto reformar a casa. Ah, Senhor, eu preciso tanto disso e daquilo outro. Não é errado pedir a Deus algo que você precise. A família cresceu, eu preciso de uma casa maior. Não é errado você desejar, e você comprar, e você pedir, e você orar. Não é errado, não, querido. Mas se isso está em primeiro lugar na sua lista de oração, aí sim tem alguma coisa errada. Em primeiro lugar, nós deveríamos derramar as nossas lágrimas pelos perdidos. Em primeiro lugar, nós deveríamos derramar as nossas lágrimas pelas coisas de Deus. Deveríamos derramar as nossas lágrimas para que o caráter de Cristo seja formado em nós. E lá em último lugar, na lista de oração, está lá o carro, está lá a casa. Não há problema estar lá. Mas pelo que, em primeiro lugar, eu e você temos derramado as nossas lágrimas? Pelo que temos clamado, querido, todos os dias, temos orado, pelo quê? Pelo que o nosso coração se enche de desejo e nos leva a clamar a Deus tão intensamente, derramar as nossas lágrimas em detrimento de outras coisas? Será que são as coisas materiais, são as coisas passageiras desse mundo? Será que é o teu emprego? Pelo que você tem derramado as tuas lágrimas? Há algo muito valioso pelo qual nós deveríamos chorar todos os dias. Pela conversão daquelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos discípulos, para que, como o apóstolo Paulo fala, para que eu derramo ainda, aliás, eu sinto ainda as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Querido, precisamos sentir as dores de parto até Cristo ser formado na vida dos nossos filhos, até que o caráter de Cristo seja formado na vida dos nossos discípulos, até que o caráter de Cristo seja formado na nossa família, na nossa vida. Isso deveria ser o motivo principal das nossas lágrimas. Amém, queridos? Pelo que você tem chorado? A resposta dessa pergunta, querido, te dá uma ideia. Essa resposta
dessa pergunta na minha vida me dá uma ideia onde está, na verdade, o meu coração. Eu queria, nós pulássemos alguns slides, vamos lá em Jonas, capítulo 4, eu quero ler apenas os últimos versículos, lá no versículo 9 ou 10, aliás, Rafael, volta um pouquinho aí, por favor. Jonas 4, versículo 10. Isso, pronto. Querido, aqui nesse momento, Jonas, ele já tinha ido à grande cidade de Nínive e ele já tinha pregado aquela cidade. Mas veja aqui, Jonas, você conhece a história, ele não queria ir lá, ele não queria ir em Nínive, ele não queria estar naquela cidade porque ele não estava preocupado com a conversão daquele povo, ele não estava preocupado que aquele povo iria perecer, pelo contrário, ele desejava que aquele povo viesse a perecer, ele desejava mesmo que caísse fogo do céu e consumisse a terra. Tanto é que ele não foi quando ele foi pregar aquela terra em Nínive, quando ele não teve mais outra saída, ele começou a ministrar em Nínive, ele começou a falar o quê? Olha, vai cair fogo do céu, mais tantos dias e todo vai estar destruído. Não era uma palavra de amor, não era uma palavra na tentativa de ganhar, mas ele estava apenas anunciando a destruição de Deus naquela cidade. Mas o povo se arrependeu, e Deus então não destruiu a cidade. Mas Jonas, ele não estava na expectativa de que a cidade fosse destruída, então ele sentou num lugar alto para ver, a destruição da cidade. Ele estava lá e nasceu uma árvore, uma aboboreira, algumas traduções falam em aboboreira, nasceu uma planta que lhe cobria e lhe dava sombra. E Jonas estava muito feliz com aquele conforto, ele estava muito feliz com aquilo que ele tinha, com aquela planta que lhe dava sombra. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou um verme e aquela planta secou. E Jonas agora estava enfurecido e chateado e reclamando e derramando as suas lágrimas por aquela planta. E olha o que Deus disse para ele no versículo 10. Disse, pois, o Senhor, tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e que não sabe discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado. Sabe o que Deus está falando para Jonas? É o seguinte, você está muito preocupado com o teu conforto, você está muito preocupado com as tuas coisas, você está muito preocupado com aquela plantinha que lhe dava sombra, lhe dava alguma coisa. E eu não vou estar preocupado com 120.000 pessoas. Jonas, o que eu preciso de você é que você não se preocupe com as coisas aqui da terra, porque essa planta fui eu mesmo que coloquei, eu tirei, eu posso colocar de novo, eu que dou, eu cuido de você, Jonas. Eu que trago a provisão, Jonas. Se preocupa com as 120.000 pessoas, deixa o resto comigo. Amém, queridos? Quais têm sido os motivos das tuas orações? Eu vi sobre o Reinhard Bonk. Vocês conhecem, claro, o Reinhard Bonk, É um pastor alemão, não é um cachorro, é um pastor que nasceu na Alemanha, E ele estava, no início do seu ministério, ele tinha um escritório lá na sua cidade e faltavam poucos dias para chegar a data do pagamento do aluguel daquele escritório e lhe faltavam $50. Então ele colocou o joelho no chão e ele orou e pediu a Deus, Senhor, envia-me os $50. Senhor, eu preciso de $50. Ele se levantou, fechou a porta do seu escritório e começou a caminhar até a sua casa. Ele foi andando. Quando ele estava no meio da rua, na calçada, caminhando para a sua casa, Deus falou-lhe ao coração, Bonk, você quer $1 milhão? E ele imediatamente caiu de joelhos do chão e começou a gritar, não, Senhor, eu não quero $1 milhão, eu quero 1 milhão de almas. Não há um ser humano na face da terra tenha ficado de frente com tantas pessoas como Bonk. E ele já ganhou mais do que 1 milhão de almas. E ele já investiu muito mais do que $1 milhão.
Amém, querido? Quando nós choramos pela coisa certa, querido, Deus acrescenta o restante. Quantos concordam? Digam amém. Eu lembro de uma história também do pastor Lucas, né, irmão do pastor Eibe, e quando vivo, ele recebeu um irmão que fazia parte da missão, e esse irmão falou para ele: pastor, eu estou precisando muito de uma caixa de som, sabe, a igreja lá do Ribeirinho, nós precisamos de uma caixa de som. E ele começou a insistir com o pastor Lucas pela caixa de som, e chegou a falar assim: pastor, eu estou chorando por essa caixa de som. Acho que o pastor Lucas parou então e olhou para ele e falou: por isso você não tem, você está chorando pela coisa errada, começa a chorar por almas, que a caixa de som vai surgir. Amém, queridos? Deus vai enviar, a coisa vai acontecer, e tem que ser assim, pelo que nós temos chorado, pelo que nós temos derramado as nossas lágrimas, pelo que, querido, temos investido tempo e pensamento. Já estou terminando. Mas eu queria contar para vocês também uma experiência que aconteceu lá no bairro de Anchieta. Lá no bairro de Anchieta. Eu fico pensando, como é que anda a igreja? Pelo que nós temos dado valor. Lá no bairro de Anchieta, em frente à igreja, tem uma praça, a Praça da Bíblia. E no cantinho da praça, alojou-se ali uma mulher que não tinha teto, né, uma moradora de rua. Então os irmãos ali começaram a ajudar, trazer alimento, trazia cobertor, agasalho, e começavam a falar de Jesus para ela. E um dia eu cheguei, juntei a liderança lá e falei: irmãos, temos que fazer alguma coisa. Nós temos feito já bastante, né? Nós temos ajudado, mas olha, não podemos deixar essa mulher no relento. Vamos trazê-la aqui para dentro da igreja, vamos arrumar um quarto aqui para ela ficar. E os irmãos me olharam assim, regalados: não, isso vai dar certo. Então nós vamos alugar alguma coisa, mas ela não vai ficar na rua. Né? E eu fiquei de conversar com o apóstolo, né? E íamos encontrar uma solução para aquela mulher. Mas, querido, não deu tempo. Não deu tempo. Me ligaram e eu fiquei sabendo depois que uma outra igreja decidiu fazer uma festa na praça. Era uma festa para as crianças. Então eles alugaram pula-pula, né, aquelas coisas todas, né, escorrego. E tinha uma festa lá para as crianças, mas aquela mulher ali estava atrapalhando a festa, iria atrapalhar a festa. Então, mandaram chamar a prefeitura, não sei quem, o órgão responsável por isso, e parou um caminhão e começou a pegar as coisas da mulher e jogar para cima. E aquela mulher começou a gritar: não faz isso, eu só tenho esse pedaço de colchão, não faz isso, e jogando para cima. E a mulher começou a gritar: essa panela é a única coisa que eu tenho. E ele não queria saber, aqueles funcionários, e jogando as coisas para cima, os pedaços de madeira, as poucas coisas velhas e mofadas que ela tinha, com toda a agressividade que podia, jogava para cima do caminhão. E aquela mulher chorando e gritando: não faça isso. E até hoje a gente não sabe o paradeiro daquela mulher. Pelo que nós estamos preocupados? Pelo que realmente importa? Importa mais fazer a festa, evento? Ou será que as vidas são mais importantes para nós? Outro dia eu estava vendo uma reportagem na internet, uma criança com pouco mais de 2 anos. A reportagem dizia assim que a mãe havia identificado que ela não era ela, mas era ele. Pouco mais de 2 anos, não tinha 3 anos ainda. Que ela não era ela, era ele, porque ela não gostava de usar roupas de menina, mas gostava de usar roupas de menino. Ela não gostava de brincar de boneca, mas gostava de brincar de carrinho. Então a mãe decidiu, inclusive, mudar o nome. Não era mais nome de menina, mas agora ela tinha nome de menino. Sabe, meu querido, quando eu fui lendo aquilo, meu coração, sabe, se encheu de uma angústia, porque Satanás está... Sabe, a criança tem 3 anos e Satanás já está ali colocando as suas redes ao redor daquela criança, é uma vida. Eu comecei a olhar ali embaixo os comentários e vi muitos irmãos, imagino que sejam irmãos, colocando assim: essa mãe é do diabo, vai para o inferno mesmo, tem que morrer essa mulher. Nós estamos sempre prontos a acusar, será que é isso? Ou será que a igreja não deveria amar, não deveria cuidar, não deveria se preocupar? Estamos preocupados em conseguir bons empregos, bons carros, boas casas, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. E estamos muito pouco preocupados em cuidar e amar das pessoas. Será que é isso? Será que a igreja hoje é assim? Eu creio que não, querido. Eu creio que essa igreja aqui
eu creio que você é apaixonado pelas coisas eternas. É apaixonado pelas coisas do alto. É apaixonado pelas coisas que realmente importam. Amém, queridos? É apaixonado pelas coisas que fazem a diferença. É apaixonado por coisas, querido, que quando você chegar no fim da sua vida, você não vai se arrepender, mas você vai se alegrar. Naquele grande dia, no fim da sua vida, quando você estiver com o Senhor, você vai se alegrar e vai dizer: Senhor, eis aqui os frutos eternos. Senhor, eu não tenho nenhum carro para te apresentar, eu não tenho nenhum diploma universitário para te apresentar, mas eis aqui as vidas, milhares e milhares delas, aquelas que o Senhor me confiou, todas estão aqui. Como estou entendendo? Bem, querida, querido, uma vida só vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida só vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Naquele grande dia, querido, viva uma vida em que você não venha se arrepender. Viva uma vida para que naquele grande dia você não venha a se arrepender, porque o tempo se chama hoje. Nós teremos uma eternidade com Deus, teremos uma eternidade com o Senhor, mas agora há algo muito importante a fazer, há algo muito precioso a fazer, que é gerar frutos permanentes, frutos eternos. Amém? Pode ser que naquele grande dia você pense assim, ou eu venha pensar assim: poxa, por que eu não investi mais tempo? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não amei mais? Mas, querido, nessa noite nós vamos tomar uma posição e nós vamos decidir no nosso coração que o que vai ocupar o nosso pensamento são as coisas eternas. Amém, querido? São as coisas do alto que vão ocupar o nosso pensamento, são as coisas que realmente importam. Antes de nós orarmos, eu queria que você visse esse vídeo. Eu acredito até que a boa parte de vocês, se não a maioria, já tenha visto esse vídeo, mas nós vamos ver juntos novamente, amém? Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos podia. Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Que eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa externa. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Oscar Schindler, ele vendeu os seus bens, subornava os guardas alemães para comprar os judeus, escondê-los, sustentá-los, judeus que seriam exterminados, iriam morrer. Sabe, querido, que a gente não venha naquele último dia se arrepender e pensar: poderia ter feito mais. Naquele último dia da nossa vida, se a gente tiver ainda o tempo e a oportunidade de pensar sobre a nossa vida, que a gente não venha pensar: poxa, poderia ter feito mais.
mas que a gente possa se alegrar e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Que o nosso coração, o Senhor, venha se ocupar nas coisas que realmente importam. Venha se ocupar nas coisas eternas, Senhor.